Boa noite, pessoal. Oi, boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos começar agora a nossa live, tá bom? Aqui é a Michele de Andrade. Isso, diretamente no Vila Coach e no meu perfil pessoal. Madrinha! Tudo bem? Gostando de ver. Então, pessoal, hoje é dia de Enem, não é? Eu vou ficar alternando entre as câmeras, tá? Não tem. Se tiver algum problema, vocês avisem, certo? Dia de Enem, dia de estudo, dia de cansaço, né? Domingão à noite, muita gente cansada. Só que assim, para concurso, vocês sabem que não tem cansaço não, né? Não tem domingo, não tem feriado. Então, hoje eu acabei de sair do trabalho, para mim não tem problema nenhum em relação a isso. Chegar, ter disposição, ter o foco, não é? E voltar realmente a estudar e ter o que a gente realmente quer, que é o concurso, que é um concurso público, que é resultado. Enfim, seja na parte profissional, seja na parte pessoal, seja na parte familiar, seja na parte do seu cuidado, porque a gente deseja resultado, né? Resultados positivos. Então, isso vai servir também. A aplicação da técnica do coaching, ela serve não só para uma coisa fixa, não é? Não só para um só destino. Ela vai servir para vários, vai servir para a tua vida inteira. Então, à medida que você coloca foco em uma situação, você vai somar todas as outras. Né? Brigadinha, Roberta! Tu é que é linda! Um beijo pra tu. Eu não tô conseguindo ver direito, tá bom? Thaís, tô com saudade de você, viu? Então, esperar só mais um pouquinho. Tá tudo ok, vocês estão escutando bem? Estão escutando bem, pessoal? Tu que arrasa, Lili. Veline. Tá tudo dominado, viu, Veline? Vocês querem um cafezinho? Vamos tomar aqui. Não podia deixar de ser, né? Não podia deixar de não ter cafezinho. Estão escutando bem, pessoal? Sim, tá ok? Vila Coach, tá escutando bem? E é um café preparado por minha amiga Iris de Cássia com canela. Olha, recomendadíssimo. Tá tudo dominado. Vamos lá, então. O que acontece? Gente que estuda para concurso tem que ter foco, né? Tem que ter foco, não pode perder muito tempo e vamos colocar as palavras mais assertivas agora, tá bom? O que acontece? O que é que motiva a gente para passar? O que é que faz a gente passar no concurso? Não só no concurso e ter resultados. Primeiro, motivação, certo? Então, quando você se motiva a algo, você tem uma visão sua de futuro e você consegue esses resultados. Tá? Então, para ter essa motivação, eu tenho que ter todo o desenho do teu futuro, certo? Quando eu tenho esse desenho, quando eu coloco isso em quanto mais detalhes possível, certo? Vem, Alex, muito obrigada, me deu uma aguinha. Então, obrigada. Quando eu coloco isso, essa visão que eu tenho, então eu consigo ter foco. Quando eu consigo ter foco, eu tenho dedicação para aquilo, certo? É uma coisa básica, é uma coisa óbvia, mas é necessário e que muita gente procrastina pela falta disso, certo? Então eu coloco, inicialmente, conseguir uma meta. Conseguir uma meta, eu tenho que visualizar que meta é essa, eu tenho que visualizar onde é que eu quero chegar, tá? Coloco o desenho dela, o que é que eu quero, todo o desenho completo. Por exemplo, eu quero passar agora num Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Né? Super básico. Não precisa quase nenhum esforço, né? Então, o que é que eu faço? Inicialmente, né, saber o edital, o mínimo que eu preciso disso. Que significa, tecla SAP, foco. Colocar o foco. Saber as disciplinas, saber o que estudar, certo? Analisar concorrente.
não é? Seria uma segunda etapa. Eu chego, coloco, analiso meu concorrente. Para algumas pessoas também pode ser considerada não apenas concorrente, mas aliados. Porque à medida que você coloca um grupo, outras pessoas para estudar, você acaba disputando de uma forma saudável com ela, você acaba unindo forças e um compartilhando com o outro conhecimento, certo? Isso vai dar pontos também para o teu lazer, para a tua diversidade, para a tua motivação. Um vai instigar o outro a se motivar a chegar nos resultados, tá bom? Um segundo ponto é você ter uma vontade inabalável de alcançar esse resultado. Se eu não tenho motivação, não tenho para que estar num domingo à noite, não é? Podendo assistir o Fantástico, podendo assistir agora a história. Qual a história? A história de quem? Vai ter uma história massa, de Cleópatra. Hoje, domingo à noite, fantástico, pessoal. História de Cleópatra. Como é que ela conseguiu ter impérios por causa disso? Mas, então, quando eu tenho essa vontade inabalável de ter alguma coisa, então eu vou persistir até o fim, né? Até alcançar. Que daí é nosso tema, certo? Realmente estudar para passar ou estudar até passar. Alguém sabe a diferença? E aí, minha gente, vocês acham que é o quê? Estudar para passar ou estudar até passar? É um pequeno detalhe, né? Se eu estudar só para passar... Bibi, um beijo, Bibi. Exatamente, estudar até passar. Por quê? Isso vai me dar motivação, isso vai me dar muito mais foco, isso vai me ter aquela vontade inabalável de alcançar as coisas. Foi assim comigo, beleza, Eduardo? Parabéns. Foi assim comigo também, eu agradeço você, viu? Querendo compartilhar, passa aqui pra gente também os resultados. Quando eu tenho isso, então, eu tenho foco em quê? Em chegar lá, certo? Quando eu tenho esse foco de chegar lá, vamos lá, o exemplo que eu coloquei, passar no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ou do Ceará, ou de João Pessoa, certo? Ou então do Brasil, onde quer que esteja. Eu vou visualizar o quê? Eu já trabalhando, eu já acordando cedinho, segunda-feira, 8 horas da manhã, com sorriso no rosto, top, não é? Odeio essa palavra, mas tudo bem. Se você estuda para passar, você desiste na primeira reprovação. Muito bem, parabéns, nota 10 para tu, Eduardo. Muito obrigada pela nossa troca aqui, certo? Então, voltando, a gente, quando tem essa motivação, a primeira vez, vamos supor, o primeiro concurso, a primeira prova, poxa vida, não deu certo. Não deu certo, eu disse, então eu arrasei, eu não quero mais saber de nada, estou desmotivada, eu vi um amigo que passou, outro colega passou e eu não. Isso serve também para vestibular, não é, gente? Quando eu coloco isso, estou estudando, não passa da primeira vez. Aí, droga. O que foi que eu fiz? Onde foi que eu errei? Qual foi a disciplina? Isso vai me dando mais ansiedade, e eu não estou colocando, não consigo pensar nada além disso. E quando eu faço exatamente isso, quando eu estudo realmente até passar, eu vou colocar as disciplinas, os concursos que eu quero, concursos similares. Não adianta eu chegar e colocar uma prova do TJ, uma prova para o vestibular de direito até ainda vai, né? Mas para engenharia, uma outra prova, enfim. E sair colocando coisas que os editais, eles são totalmente diferentes. Certo? Então eu vou ter muito acúmulo de informação e isso me ajuda até na procrastinação, não é? Eu chego, tenho uma matéria, eu estudo ela, aí me preparo todo o edital, leio tudo direitinho, organizo na semana toda, coloco meu fluxograma. No final dela, o que acontece? Não tenho mais. Certo? Eu vou adicionando outra matéria. Isso para muita gente pode ser um bom motivo de procrastinar. No que se refere a isso, no que tem esse sentido. Quando eu tenho muita disciplina, eu digo, não estou dando conta. Infelizmente, não estou dando conta, maninha, painho, não estou conseguindo. Poxa, muita disciplina, eu não consegui passar por causa disso, né, minha gente? Aí, poxa vida, não deu certo. Então aí você desiste, você não tem foco, certo? Então quando eu tenho essa visão
inabalável, essa vontade louca de passar. Eu já consigo visualizar isso, já consigo visualizar adiante, à frente. E eu vou colocar o quê? Um segundo passo. Qual seria um segundo passo? Colocar um plano de ação, né? Colocar um plano de estudo. Colocar realmente em fluxograma, certo? E ter metas. Ah, Michele, eu vou fazer com os melhores professores, eu vou estudar no melhor cursinho, eu vou comprar os melhores cursos. Isso é suficiente? Não. Certo? Eu tenho preguiça de ler o edital. Mas, enfim, às vezes dá preguiça também de ler o edital, né? Mas quando a gente coloca, por exemplo, eu vou fazer um concurso para fono. Então, numa média, já tem todas as disciplinas que são mais parecidas. Fora conhecimento de raciocínio lógico, a gramática e os conhecimentos específicos. Às vezes também tem informática, né? Então, quando tem isso, é bom, sabe? É bom ler o edital. É bom. Vale a pena. Para você não ter nenhuma surpresa depois, né? Então, coloca um plano de estudo eficaz, certo? Analisa o fluxograma, coloca os horários, principalmente para quem não só estuda, para quem trabalha, para quem tem família. Então, você coloca todos os horários. E isso eu vou explicar numa próxima aula como fazer um plano de estudo super eficaz e super 10 para dar certo. Tá? Hoje a gente já está dando um ensejo, dando essas iniciações e deixar curioso, né? Que é bom. Próximo tema seria o quê? Estabelecer rotinas, tá? Se eu não coloco uma rotina em alguma coisa, essa semana eu consigo, a próxima semana eu não vou conseguir, e daí eu tô desistindo. Chego, saio. Por quê? Porque nem que seja rotina, às vezes, por hora de trabalho, às vezes a gente tem uma rotina muito aperreada, no meu caso, por exemplo, de dar plantão de 36 horas, de 24, então não consigo, no mesmo dia, por exemplo, na segunda-feira eu vou estudar isso. Por mais que eu não consiga isso, mas eu estabeleço pela semana, certo? Então, nessa semana eu vou colocar X matérias, num tempo também limite, que eu vou conseguir estudar e dar conta disso. Você não fixa pelo horário, tá? Quem prefere fixar pelo horário... Boa noite, Sandra, um cheiro! Quem consegue fixar pelo horário? Assim, eu vou estudar 1 hora, X disciplina, e depois eu vou pular para outro. E minha gente... Eu já tive momentos de colocar, né? Quando eu estava estudando para vestibular, eu dizia, 2 horas da tarde eu começo a estudar matemática, 3 horas da tarde eu começo a estudar física, 4 horas da tarde eu começo a estudar outra disciplina, e chega no fim do dia eu tô arrasada. Quem participou disso já, né? E vê que quando você, no fim das contas, você não consegue o seu resultado pretendido, que foi o primeiro pau que eu levei, fiquei triste, eu fiquei arrasada, eu fiquei depressiva, onde foi que eu perdi tempo, não é? E daí, um beijo, Sandra, um beijo pra você. Gugu, Gustavo, Sandrinha tá aqui. Sandrinha, tá me mandando coração, viu? Então, uma coisa boa também de eu colocar, além de rotinas, é isso, você estabelecer tempos. Tem um aplicativo chamado Pomodoro, que você coloca um tempo disponível, mais ou menos 30 minutos ou 40 minutos, e intervalos, certo? De 15 a 20 minutos. Por quê? Esse intervalo de repouso, um repouso pequeno, que a gente está tão acostumado com tecnologia, com internet, não é? Celular, televisão, pessoas do lado. Então, para a gente não ter essa quebra tão grande de rotina, a gente coloca um tempo de 45 minutos e depois seguido de 15. Tem um aplicativozinho no celular que ele avisa bem isso, tá? Coloca esse Pomodoro, é um aplicativo bem, bem interessante. Não tô ganhando nada, mas se quiser me pagar também, viu? E para que serve também? Para estimular ambos os lados dos hemisférios, do córtex, certo? Então a gente estuda, a gente vê a parte mais criativa e com esse intervalo, então a parte técnica, a parte lógica, e também dá esse tempo para estimular a parte criativa, certo? Fazendo associações, que é uma coisa boa também, que será um tema de um próximo assunto, que como colocar associações para você ter a memorização, tá?
com rima, com anagrama, e como utilizar isso de uma forma mais eficaz, né? Sem perder tanto tempo assim, certo? Então, quando você utiliza dessa mente associativa, você começa a lembrar. Então, você cria histórias, cria historinhas boas, que tanto faz uma disciplina mais racional que você utiliza, você começa a... chega na mente. Então, tem padrões de visualização também, tá, gente? Então, quando eu quero lembrar alguma coisa, vou dar uma dicasinha bacana. Você olha para cima e olha para a direita. Quando você tá lembrando a parte visual, certo? Do que passou. Eu chego aqui, lembro, opa, peguei a ideia, peguei aquela coisa e disse, poxa vida, consegui, né? Você consegue ter essa lembrança. E pequenos detalhes que a programação neurolinguística, ela incentiva você, ela estimula você a usar dos bilhões de neurônios que temos, né? Certo? Pessoal, alguma dúvida? Joelma, você tá linda também, viu? Tô sabendo que você tá aqui perto e você não tá me avisando. Você tá me devendo. Aproveitar aqui em rede pública, você tá em Recife e não tá avisando, ó, pra você. Sempre estudei e ouvi músicas que associam ao assunto que escuto. Muito bem, Gabi. Muito bem, muito bem. Quando você estimula, então, tá estudando e tá associando as duas áreas, né? Então, o córtex, o visual e o auditivo, certo? E o da memorização. Queria aprender a memorizar os estudos, Gustavo, certo? Vamos para a próxima aula. Utilizar bastante a técnica de PNL para isso. Tá? Então, quando eu utilizo a PNL, eu consigo ter resultados muito mais eficazes em muito menos tempo. Então, quem nunca, né, passou, estudou, decorou, teve aquele assunto, 5, 6, 10 folhas, quando chegou na primeira folha, meu Deus do céu, o que foi que eu vi? Quem nunca passou por isso, né? Meu Deus, aquelas aulas de anatomia, aquelas aulas de biofísica, né? A aula de raciocínio lógico, que X é igual a isso, pelo amor de Deus, que eu chego e digo, olha, não sei. Então, outra coisa também que você coloca quando eu não sei um assunto e eu fixo que eu não vou conseguir, imediatamente você já está se programando para dar errado, certo? Eu já passei por isso, todo mundo já passou por isso, né? Quando termina o assunto, diz, putz, eu perdi tempo. Renatinha, seja bem-vinda, Renata. Eu decorava tudo, eu também, Valério. Eu decorava tudo, meu Deus do céu, que não ficava, botava no painel, botava em parede, todo mundo me chamava de doida. Às vezes até hoje, né? Ligo não, dando resultado é o que importa, né? Então, tem um experimento que o Pavlov fez para saber de nosso condicionamento. O que a gente faz que é condicionante, o que é que não é condicionante, né? Até quando a gente vive de uma forma associativa. Ele pegou estudos com cães e saliva. O que foi que ele fez? Ele chegava, colocava os cães próximos e apitava um sininho, certo? E depois o cão observava e ele colocava comida. Aí logo depois ele fazia a mesma coisa, chegava, tocava o sininho, esperava o cão olhar, colocava comida. Aí tempos ele só fazia tocar o sininho. O que foi que ele observava? Que o cão salivava, como uma atitude de condicionamento, certo? Então até que ponto a gente está sendo condicionado a fazer as coisas? E como utilizar do nosso condicionamento operante para ter resultados, certo? Através do hábito, né, pessoal? Então, quando a gente coloca um hábito, não precisa ser essa rotina cansativa, mas ela pode ser divertida. Quando a gente coloca coisas mais eficazes, os resultados mais eficazes, ele passa a ter mais resultados muito mais rápidos e muito mais eficientes. Certo? Então não precisa também chegar e decorar. Você pode associar, simplesmente deixar de perder 10 horas de um estudo e para ser apenas 2 horas e ter esse resultado. Certo? E uma coisa importante também, estupidamente importante, que a gente deixa para o final, uma dica massa. Ou como alguns dizem, topper. É muito bem aquele linkzinho, né, de colocar os memes, aquelas coisas terríveis. Que seria o quê?
Esse hábito se cria com no mínimo 60 dias. Muito bem, Guga. Isso mesmo, isso mesmo. Quando você coloca esse hábito, você tem resultados que ele passa a se tornar novo hábito, que você coloca em gramas, que a gente chama na parte de neurociência, certo? Como é que eu consigo aprender algo se minha mente está cheia? Então, vamos supor que a gente está utilizando como se fosse um HD, certo? Ou então o celular. A gente grava, a gente salva vídeo, a gente salva um monte de coisa e quando vai ligar de novo não está funcionando, está travando. Se a gente associar isso, a gente pode colocar como nosso HD, o nosso cérebro. E como assim, Michele? Como é que eu esvazio minha mente? Seria só práticas meditativas? Seria só atividade esportiva? Dormir? Isso também, certo? Não só isso, mas o que acontece? Quando eu consigo esvaziar a minha mente do passado e do futuro, eu tenho tempos para eu começar a aprender a parte presente, tá? Como é que isso ocorre? O que é uma mente cheia de passado? Não é? Vive remoendo, cheia de remorso, né? Então você está sempre angustiado, porque você está sempre vivendo no seu passado. Então, tua memória lá, tua memória RAM, tá funcionando e você não para. Assim como é a ansiedade imensa. A ansiedade é o excesso de futuro no seu presente. Então, quando eu tenho muito futuro também, eu não consigo viver o presente. E eu tô sempre aguardando no que vem amanhã, eu tô sempre aguardando como é que eu volto para casa, eu tô sempre aguardando o que é que eu vou comer, eu tô sempre aguardando alguma coisa. E aí, meu foco agora não tá conseguindo. Então, quando eu começo a esvaziar, com técnicas também, com técnicas de relaxamento, com técnicas de atividade física, com conversar, minha gente, a técnica mais básica, mais primitiva, certo? Conversar, se dispor, se colocar na frente do outro, jogar a conversa fora, que é muito interessante, certo? Então começa a esvaziar isso, esvaziar tanto o passado de angústia, passado de quem adora remoer coisa, quem não conhece ninguém que adora remoer coisa, né? E tirar também um excesso de futuro, certo? Então, quando eu coloco isso, quando eu esvazio minha mente para o presente, eu perco menos tempo. Legal isso, né? Então, minha gente, para os próximos vídeos, eu vou colocar em você começar a inserir também as técnicas de programação neurolinguística e as técnicas de hipnose. E como fazer isso para ter resultados? Em vez de a gente estudar agora 10 horas e passar a estudar 2. Seria uma coisa interessante? Seria um assunto bom para o próximo? Mudar o ambiente de estudo também é importante. Também, Guga, mudar o ambiente de estudo não é só mudar, certo? Como a gente coloca ter rotinas, seria o quê? A tua rotina, qual é? A minha era na biblioteca. Eu ia para a biblioteca, estudava uma tarde, que em casa eu não conseguia estudar um dia inteiro. 2 horas na biblioteca, lá era minha igreja, minha capela, meu canto seguro, meu lugar seguro. Quando eu tenho isso, eu começo a ter foco, porque eu estou lá vivendo presente. Quando eu estava em casa, tinha o famoso jaquê. Já ouviu falar no jaquê? Michele, já que tu não tá fazendo nada, já que tu tá estudando, me leva ali. Me leva para comprar não sei o quê, me leva então. Quando eu tava no canto que eu gostava, eu não tinha o jaquê, né? Certo? Então eu conseguia ser mais eficaz, conseguia produzir muito mais. Tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Vamos ser mais eficazes mesmo, né? Para alguns o próximo Enem, para alguns o próximo concurso, que aproveitar também, né? Quando você tem essa vida, quem tem um valor de segurança forte, o que é que acontece? Eu consigo programar o meu futuro e viver o presente. Então, eu consigo pensar numa viagem de férias sem me preocupar se no próximo mês eu estou despedida, né? É interessante isso, né? Certo, pessoal? Então, eu vou deixar aqui. Google, algum comentário? Meninas aqui do meu perfil. O momento é agora. Adorei estar com vocês, certo? Meu ritmo vai ser um pouco mais acelerado mesmo, porque quem me conhece sabe que eu sou acelerada. E o que importa muito, né? Muito. O que importa é ter resultado, tá, pessoal? Chegar, foco no resultado,
tubarão, né? Como diz alguns, ser tubarão e pronto. Beleza, Bibi? Então a gente espera isso, certo? Nas próximas lives, de colocar exatamente isso. Hoje foi mais uma quebra foi mais criar um rapport com vocês, saber como tá tudo, testar celular, testar, tá bom? E eu espero que trazer muito mais conteúdos para vocês. E eu fico à disposição no meu perfil. Quem tá no Vila Coaching, pode ser o Doutora Michele de Andrade ou o Andy Michele, certo? Meus dois perfis. Quem não tem, quem pode acessar o meu Facebook, que é Michele de Andrade também. E meu e-mail, que é o andmichele, o AND, @gmail.com, tá? Eu vou estar sempre bem. Quem me conhece, pouco tempo, mas o tempo que eu tenho, a gente tem totalmente disponível para vocês, tá bom, pessoal? Como se consegue planejar tantas matérias? Como gerenciar esse tempo? Plano de estudo eficaz. E como é que eu tenho um plano de estudo eficaz? Assista a próxima live. Certo, pessoal? Então a gente vai deixando vocês aqui com imenso carinho. Fiquei muito feliz de ter vocês, tá bom? Pleno domingo à noite. E um cheiro enorme. Eu espero ter de acordo com o Gustavo, né? Colocado em tempo. Não ter estendido muito. Você sabe que eu sou sucinta, né? E vai ser assim, certo, gente? Papo reto aqui. Tubarão. Papo tubarão. E sabe que isso daí é eficaz, né? Eu tô rindo aqui porque, enfim, no fim do mês o salário chega, né? Isso é uma coisa muito boa, paga minhas contas, paga minha liberdade. Isso é um assunto muito bom também. E assim como vocês, eu também virei concurseira novamente porque eu quero galgar outros planos, certo? Beijo grande, Valéria. Saudade de você. Cheiro, pessoal. Tchau. Mais alguma coisa pra apresentar? Não, né? Encerrou. Peraí, ó. Quem tá aqui, ó. Nada. Olha nos bastidores. Louca. Salva o vídeo. Ai, meu Deus. Aqui, encerrei. Beijo. Salva Renan Diniz entrou agora. Peraí. Beijinho, Renan. Vamos se encontrar na próxima.